E aí galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo e falar um pouco de polêmica, eu queria agradecer o engajamento que foi o vídeo anterior. Muitas pessoas comentando e eu amei, muito obrigada. Isso ajuda bastante o canal se você gosta do conteúdo. E já aproveitando, engatando aqui, já se inscreve aqui no canal e deixa o like já no início. Se você não curtir depois do vídeo, você tira o like, mas é importante realmente deixar para não esquecer, enfim. Incrivelmente o botão de like ajuda. Eu não entendo o YouTube, mas ajuda. Hoje eu queria falar um pouquinho de polêmica. Não sei se você, sei lá, é que nem eu, que não se importa realmente o que as pessoas falam no Twitter, no Instagram. E não sei se vocês sabem, teve uma polêmica com o Felipe Neto falando que ele não gostou muito da Biblioteca de Meia-Noite. Biblioteca da Meia-Noite eu nunca li, é um livro que não é de meu interesse. E como a gente fala muito sobre mangás, um pouquinho dessa história, dessa polêmica, ele serve pra gente também. Antes de eu falar um pouco sobre o que eu acho dessa polêmica e o que a gente pode tirar disso, eu vou dar um resumo aqui do que aconteceu e por que deu todo esse alvoroço. Primeiramente, o Felipe Neto, eu vou ler aqui pra vocês, mas vou deixar aqui do ladinho. Ele lançou um stories no perfil dele, dizendo que uma tragédia da literatura, claro que vendeu 6 milhões de cópias. Ele deu meia luazinha de 5. Um livro de autoajuda dos mais vagabundos, mas fantasiado de ficção ao nível mais raso possível, com alegorias e metáforas tão estúpidas que qualquer pessoa acha que é a mais inteligente por estar conseguindo relacionar e entender. Se você gostou desse livro, por favor, no fundo do coração, leia mais livros. Calma que ainda não terminou. Ele seguiu com os stories falando: desculpe se eu te ofendi com a análise do livro Biblioteca da Meia-Noite, mas com um ficcionado, prestem atenção nisso, por literatura, esse tipo de livreto caça-níquel se transformar em autoajuda barata em ficção incomoda demais. O livro é mal escrito, raso, burro. A história tem 1 milhão de furos e só vende que nem água porque faz um mundo de pessoas lerem e pensarem: meu Deus, muito verdade, muito eu. Por isso eu falei, se você gostou, leia mais livros. Um dia você vai reler e pensar: nossa, que bosta. E ele segue. E no fundo do coração, se vocês virem alguém que se diz especialista recomendando esse livro, eu sugiro que você deixe de seguir as dicas. Das duas, uma. Ou a pessoa não entende de literatura, ou ela sabe muito bem o pedaço de cocô que leu e está te recomendando porque sabe que é o típico livro caça-níquel que costuma funcionar. Desculpe aí se algum booktoker recomendou essa bomba, eu não vi ninguém. Se te recomendou, olha meu parça, tu só pode estar de sacanagem. Aí ele fez uma analogia do: ai Felipe, mas isso é questão de opinião. Então, não é. Opinião é uma coisa, análise mais técnica é outra. E que análise técnica chamar o troço de ruim é análise técnica. A obra não é ruim porque eu não gostei da história, isso sim seria opinião. A obra é ruim porque a escrita é podre, a técnica é terrível, a história é entupida de furos e o único objetivo do livro é servir de autoajuda e fingir ser ficção. A história é linear, rasa e sem sentido. Os diálogos são risíveis, mastigados e muitas vezes achei que o autor era especialista em livro infantil, mas não é. Então, essas foram as palavras do Felipe Neto e eu fiquei bem desgostosa. Não gosto dele, não gosto da maioria das opiniões que ele tem e do tipo de conteúdo que ele faz, mas não é porque eu não gosto da pessoa que eu vou dar ou não razão. Só que aqui não tem como dar razão. Se você é um mero leitor de qualquer coisa, e eu digo qualquer coisa mesmo, inclusive de mangás, você não tem como achar isso aqui legal. Parece que Felipe Neto voltou no não faz sentido e continuou com a mesma mentalidade.
É um livro que é pra mim? Não, não é, mas eu admito que eu gosto de muita coisa ruim. Você também deve gostar. Você não vai gostar 100% das coisas melhores do mundo, porque isso é mentira. Ou você tá mentindo pra ti mesmo, que você não quer gostar da coisa que você adora. Se você usasse toda essa influência que você tem pra indicar, então, livros que você acha bom, façam. Eu não acompanho o Felipe Neto pra saber se ele faz ou não. Mas se ele faz uma análise, uma bela de uma análise assim, quando ele não gosta do livro, eu nem quero saber o que acontece quando ele gosta do livro. Que ele deve colocar ele lá nas alturas e todo mundo tem que gostar. Parece que é assim. E eu, apesar de não acompanhar muito esses nichos assim de Felipe Neto e coisa parecida fora do meu nicho mangás, eu ainda assim uso o meu TikTok para ter um mínimo de diversão, e eu tô falando de coisas fora dancinha, coisas mais. Tem uma parte do BookTok que é divertida assim, e assim como o nicho dos mangás, tem gente tóxica, tem gente que é comprada, vamos dizer assim, tem de tudo, assim como nos mangás, como nos livros. Agora, você dizer que o cara que te indicou é mau caráter, porque foi basicamente essas palavras que ele utilizou, eu acho um pouco meio insensível. Ainda mais sendo que a gente está num país que não consome literatura assim tão assiduamente. Se você vê uma pessoa que te indica a ler uma leitura rasa, simples, e que você que não está acostumado vá gostar, qual o problema? Essa pessoa está lendo, tendo um tipo de ação, um hábito, ou iniciando um hábito que ela não tinha. Apesar de ser um livro ruim, ela tá iniciando por causa dele. E se ela gostou, qual o problema? E qual o problema de ser um livro de autoajuda? Eu não gosto de livro de autoajuda. Mas se ele é de autoajuda, alguém ele ajudou. E não foi por pouco que vendeu 6 milhões de cópias. Algumas pessoas foram ajudadas. Eu falo nisso também porque vai acontecer muito de eu trazer alguma obra que eu gostei, que eu comprei, e que vocês não vão gostar ou não gostaram e vão comentar aqui. Tudo bem, tendo um motivo pelo menos ok, eu até entendo que tem leituras aqui que não vão ser para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar, e tem coisas que todo mundo gosta que eu não gosto, e eu não tenho e não vou comprar. E vocês não podem me obrigar, assim como eu não posso obrigar vocês a ler alguma coisa, por isso que é só indicação. Não é mesmo? É assim que chama, indicação. Você vai ler, você vai comprar se você quiser. E vocês podem contar comigo quando eu falar sobre honestidade de leituras que eu não gostei. Posso falar hoje, abertamente, tranquilamente, sobre I Saw My Life for 10,000 years per year. Ai, não lembro se é isso. Mas enfim, essa coisa aqui. Tem gente que amou e achou a obra-prima. Eu não trouxe pro canal porque eu nem comprei. Eu cogitei comprar pra falar meus pontos que eu não gostei da obra. E eu acho, assim como o Felipe Neto achou que é uma obra com muitos furos, mal escrita. Tudo que o Felipe Neto achou de A Biblioteca da Meia-Noite, eu achei desse mangá. Péssimo. Mas eu vou impedir alguém de ler, ou de ter essa experiência, ou de dar a opinião dela sobre... Não, até porque eu vi muita gente falando bem, muita mesmo, muita, e quase ninguém falando mal. Mas ela tem os seus problemas, ela não é perfeita. E é fato. Se eu der os pontos pra vocês vão ver que não é. Eu podia fazer um vídeo só falando sobre ela. É isso que eu penso. Se eu não gastei com ela, eu não vou poder falar sobre ela. Inclusive, até fui olhar a porcentagem de aprovação, 98%. Pelo menos no primeiro volume de aprovação desse mangá. Aí eu fui ler os comentários na Amazon, que é de 4,9 do primeiro volume. É uma nota altíssima de 304 classificações. E ela tem 4,9
de aprovação. Só que tem um comentário que deu uma estrelinha e que simplesmente me descreveu. Quando eu peguei essa obra, eu pensei que seria incrível, por todo o hype que vi no Instagram. Bem, eu me enganei. A história tem uma lição de moral tão forçada que, no final das contas, eu era que queria ter vendido a minha alma, só para recuperar o tempo que perdi lendo isso. Preço caro, isso que agora tá fora do estoque da Amazon, não tem. Protagonista sem carisma, explicações sem pé nem cabeça, arte mediana. A arte eu nem vou comentar muito, que eu acho que é mediana, é isso. Ela não é feia nem estrondosa, de fato. E romance sem sal, totalmente. O combo é o combo de Soul My Life. Nunca mais caio no conto das fadas de hype alheio. Então, eu entendo que é sobre isso que o Felipe Neto fala. Quando você coloca muito, algumas pessoas acabam quebrando a cara. Nesse caso, a gente não teve tantas pessoas quebrando a cara. Porque de 304, 303 aprovaram minimamente essa obra, porque ela não é tão ruim, mas ela não vai agradar todo mundo, nem Jesus fez isso. Então, eu entendo que, sendo uma indicação, você falando sobre a obra, não mascarando pelo menos o que ela trata, como ela trata, eu realmente vejo algumas análises de algumas histórias, de alguns mangás, tão rasas que, se eu não conhecesse a obra, se eu não soubesse que algumas obras fossem tão bomba, eu até teria vontade de ler, porque do jeito que foi falado, tá bem mascarado. Mas quando você confia num produtor de conteúdo e você sabe que o estilo de leitura, o gosto vai ser muito parecido, porque eu procuro criadores que tenham mais ou menos o mesmo gosto que eu, as mesmas obras que eu tenho e gostam desse segmento, eu procuro seguir essas pessoas, porque eu sei que de alguma forma elas vão acertar, pelo menos um pouco, mais do que uma pessoa que não vai ter o meu gosto. Eu juro, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando mal de I Sold My Life, eu faço, tá? Que eu tenho tanta coisa pra falar. Eu li tantas análises mesmo, pensando, não é possível que eu tô sozinha nessa vida. Não, eu realmente tô em outro planeta. Eu li outra coisa porque eu não vi nada disso que as pessoas escrevem sobre essa. Talvez minimamente que a história é muito curiosa, mas de resto, então se vocês querem, deixa aqui embaixo. Eu vou quebrar essa minha regra de falar só o que eu tenho, tá? Porque por essa obra eu falo mal. Desculpa se você gostou, mas eu vou realmente falar sinceramente que eu não gosto dessa obra. Novamente, se você gostar, se você gosta dessa obra, tudo bem, sabe? Não tem problema, realmente não tem problema. Eu gosto de coisas horríveis, muito horríveis, eu admito. E até posso trazer elas pra vocês. Mas já vem com uma tarja assim, cuidado, perigoso, tá bom? Diga o que você achou dessa polêmica, se você concorda ou não. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, tá bom? É opinião, não é análise de especialista, tá? Que, meu Deus, o cara aqui, ele fala como se ele só lesse coisa boa. Top, só parece. Isso que é muito problemático, isso é perigoso. Tipo assim, você pode falar mal de Crepúsculo, mas você lê Harry Potter. Eu amo Harry Potter, tá aqui do ladinho, eu adoro. Mas sério mesmo, você não se incomoda com algumas coisas que estão escritas, não no sentido político nem nada assim, mas da forma que algumas coisas são escritas, e algumas coisas me incomodam. Eu acho muito chato algumas partes. Então não é uma obra-prima, mas você gosta, Felipe Neto. Você gosta, que eu sei. E aí? Quem é você na fila do pão pra falar mal da Biblioteca da Meia-Noite? Então é isso, eu espero que tenha gostado. Se você passou uma raivinha agora, é que eu nem ia passar raiva sozinha, não.
Até a próxima. Fui!